Então, eu trabalho com insetos e aí, por eu trabalhar com insetos, eu acabo ajudando também ali na coleção. Se vocês precisarem entrar em contato comigo de alguma forma, para alguma dúvida, além, né, da gente ter os meios de comunicação ali do WhatsApp, mas caso alguém que não faça parte do curso, pode me contatar ali pelo e-mail andressa.oliveira@fms.br. Ah, eu vou voltar ali só para fazer uma pergunta para o Thomas, que ele está sem áudio. Ô, Thomas, você avisou o pessoal das outras universidades? Ah, tá. Já foi a gravação? Eu não. Eu, já tá gravando, sim. Ah, então tá bom. Então vou. Então, antes de apresentar algumas coisas assim, eu vou mais para frente nos próximos cursos, né? A ideia, quando era presencial, dava uma parte teórica, né, de coleções entomológicas só de insetos, e uma parte prática. Eu não sei como a gente vai fazer agora, com o período da pandemia, mas a parte teórica vai continuar, né, online, e qualquer coisa, a parte prática eu posso gravar, e aí a gente faz daquela forma que o Rony e a Raíssa já aprenderam também, para quem quiser fazer presencial. Isso tudo a gente vai conversando. Mas não vai ter, eu não vou passar partes dos outros invertebrados da coleção. Apesar de eu auxiliar, assim, eu não vou passar uma parte prática propriamente dita, só se houver alguma necessidade ali nos trabalhos de tombamento, mas em geral é a coleção de insetos que vocês vão trabalhar comigo quando for presencial. Então, antes de tudo, quem são os invertebrados? Vocês conseguem ver meu mouse mexendo para eu apontar aqui? Sim. Tá bom. Sim. Então, aqui está mostrando um cladograma dos invertebrados, que começa aqui com Placozoa. Placozoa é um grupo que seriam os invertebrados primitivos, dentro do reino animalia, que ainda não está dentro dos metazoários. Então, seria um grupo basal. Aqui todos eles até o grupo artrópodo, então todos esses são invertebrados. Aí aqui só mostrando um outro cladograma com todos os grupos de metazoários, que também incluem os vertebrados, mas os invertebrados, então, vão vir daqui de Placozoa, que não está mostrando nesse cladograma. Aí pega aqui as esponjas, né, os poríferos, até Equinodermata, que são as estrelas do mar, por exemplo. Só que Equinodermata, apesar de ser considerado invertebrado, ele é um deuterostomado, então ele está mais próximo filogeneticamente dos vertebrados aqui, né? Isso tudo de acordo com a classificação. Mas na coleção de invertebrados vão ser tratados também, né, como invertebrados. Ali na universidade, antigamente, na época que eu tive aula, as disciplinas eram divididas em vertebrados 1, vertebrados 2, aí vertebrados. Hoje em dia não, né? Protostomados, deuterostomados. Então, antes, o que a gente aprendia no final da disciplina de invertebrados, eu via por último ali as estrelas do mar, hoje se vê no início da disciplina de deuterostomados. Porque agora está seguindo a ordem filogenética, né? Aí aqui só para mostrar para vocês, nesse cladograma, quais correspondem aos invertebrados. Ali faltou pegar só um pouquinho da esponja. A classificação de invertebrados, assim, ela variou ao longo do tempo, e isso tudo de acordo com estudos moleculares, morfológicos. Antigamente, eles eram agrupados dessa forma aqui, dessa primeira filogenia aqui, em apenas protostomados, deuterostomados. Agora,
tem uma classificação dentro dos protostomados que é chamada de Lophotrochozoa e Equidizozoa, que é de acordo com ou a presença de larva trocófora ou a presença de equidise, né, de mudas de pele. Só que ainda assim, todos esses aqui são invertebrados. Só que é mais a título de curiosidade mesmo. Eu não sei se vocês... Alguém aqui, depois vocês podem responder no chat. Se alguém aqui não... Quem não fez invertebrados ainda, ou quem tá... Que disciplina vocês pararam, né? Se vocês fizeram só invertebrados 1 ou invertebrados 2, eu não sei como é que vocês estão nessas disciplinas, assim, tanto da parte dos animais, né, quanto da parte de biosistemática. Agora só um pouquinho da importância dos invertebrados. Aqui está mostrando uma árvore evolutiva de todos os seres vivos, né? E aí aqui mostrando a quantidade de invertebrados comparados à quantidade de vertebrados, né? Então, essa é uma das principais importâncias, né, dos invertebrados, que corresponde a 98% das espécies animais. E vocês podem ver a quantidade de invertebrados na proporção de seres vivos do planeta. É mais do que 80%. Então, nessa primeira figura aqui, vocês podem ver que os invertebrados têm mais de 1 milhão de espécies. Na verdade, é muito mais do que 1 milhão de espécies, porque é subestimado, né? Ainda tem muitas não descritas, enquanto de vertebrados é cerca de 62 mil. Então, em comparação ao número de seres vivos existentes, incluindo plantas e outros, vocês veem que invertebrados representam 80% do número de espécies. Isso aqui não é número de indivíduos, tá? E isso também vai se representar bem no número de indivíduos, porque eles são bastante numerosos. Então, mais de 80% das espécies são de invertebrados, em comparação com 3% de vertebrados e 17% de plantas. Além da questão da biodiversidade, né, da riqueza de espécies, tem as funções ecológicas, né, que geralmente os invertebrados estão ali na base da rede trófica, né, servindo de alimentação para vários outros seres, como aqui essa tartaruga se alimentando de uma água viva, como eles são a base aqui dentro de um lago, por exemplo, ó, todo de invertebrados que vai servir de alimentação para pequenos peixes e depois para peixes maiores, além da teia alimentar no solo. Então, eles têm uma grande importância ecológica. No caso, pensando mais nos seres humanos também, uma importância médica, tanto para negativa, né, como várias doenças que são transmitidas, né, por conta de invertebrados, tanto como vetores, como os próprios parasitas mesmo, além de o exemplo da água-viva, por exemplo, que pode provocar queimaduras, etc. E também a função médica positiva, né, a importância médica positiva. Por exemplo, a utilização do veneno de abelha como na cura de doenças, né, na medicina alternativa. Algo muito antigo, que é o uso das sanguessugas, né, na limpeza de feridas, né, além de utilização para processos antibacterianos e até na cura de alguns cânceres. As pessoas acham que a cura vai ser de um câncer, né? Na verdade, existem vários tipos de câncer, então não existe a cura do câncer, mas pode ser utilizado também em alguns tratamentos, algumas substâncias retiradas, por exemplo, de alguns organismos invertebrados marinhos. Importância econômica negativa, assim, isso sem previsão dos seres humanos, né? Que, segundo muitos acham, são o centro do universo, né?
Mas o que é a nossa espécie perto do tanto de espécies de invertebrados que existem. Mas econômica negativa, então, há algumas pragas, né, agrícolas, como vocês podem ver aqui. Tem esse caramujozinho que se alimenta dessas plantas. Alguns nemátodos, que são alguns vermezinhos que também se alimentam de raízes. E aqui, cochonilhas e pulgões, também como pragas agrícolas. E também econômica positiva. Como, por exemplo, no caso lá das pragas agrícolas que eu falei, tem também os insetos que são importantes no controle biológico, sem precisar de agentes químicos, né, para controlar essas pragas. Então, as joaninhas que comem pulgões, por exemplo, o uso de esponjas, de poríferos, né, para banho mesmo, eles usam bastante, principalmente na Europa. O minhocário, por exemplo, no sistema de compostagem, produzindo humus, que serve de adubo. E quanto a gente tem ouvido falar da importância das abelhas na polinização e como seria, sem elas, o mercado seria vazio de frutas e muitas verduras. E uma coisa importante a gente ressaltar sobre as abelhas é que geralmente as pessoas postam muito por conta de muitas das postagens em defesa das abelhas não serem aqui do Brasil, muita gente vai ver aquelas fotos da abelha comum, né? Da europeia, da africana. Sendo que aqui no Brasil, elas acabam sendo prejudiciais para as nativas. Elas são muito importantes na produção de mel, né? Mas elas prejudicam as nativas porque elas acabam afastando as abelhas nativas das plantas a serem polinizadas e elas pilham o néctar sem polinizar. Então, é importante que a gente divulgue a preservação das abelhas nativas, principalmente, porque algumas das espécies que a gente tem aqui só vão ser polinizadas por abelhas nativas e não pela Apis mellifera, né? E aí, aqui agora já passando para a coleção de invertebrados, aqui está mostrando um pouco da coleção didática do setor de zoologia. Essa aqui é a coleção utilizada em aulas práticas, tanto por alunos da graduação, quanto muitas vezes da pós-graduação. E a gente tem um sistema, assim como a coleção científica empresta material para pesquisadores, a coleção didática ali da zoologia, por meio de solicitação, a gente faz empréstimo de material didático também para as escolas. Principalmente porque a gente falou na semana passada, mas para frente eu vou dizer um pouquinho sobre a legislação, a gente questionou aquilo da possibilidade de ter uma coleção, né, nas escolas, por exemplo. Apesar de muitas vezes manterem por doações, né, que aí vai ter o termo certinho, não é certo ter uma coleção própria lá, sem, sabe, coletando materiais para ter numa escola, pela legislação. Eu não estou nem questionando se isso seria importante ou não, né, porque essa legislação tem bastante falha, é bastante controversa, mas então acaba sendo importante que a gente faça um empréstimo desse material, porque a gente tem condições de manter melhor os materiais do que numa escola, por exemplo, e ainda assim os alunos vão ter acesso a esses animais, do mesmo jeito que os alunos de graduação têm. Então, eu acho bastante importante que vocês de licenciatura tomem esse costume, ou de trazer os alunos para fazerem visita, né, além da coleção científica, na coleção didática eles podem fazer como se fosse aula mesmo, e também um empréstimo de material. Tem sido feito bastante empréstimo para as escolas e o resultado tem sido muito bom. Os professores têm gostado bastante da evolutiva dos alunos. E aqui mostrando um pouco da didática via seca. Então, como vocês podem ver, o padrão não é exatamente um padrão de uma coleção científica, né? Aqui, a etiqueta é feita de forma externa para facilitar a gente encontrar os traços. Então, não tem tanto problema assim se a etiqueta danificar, né? Ou porque não tem os dados de quem determinou, do determinador, né? De quem identificou o material.
Aí aqui também a gente coloca, é uma distribuição mais visual para facilitar nas aulas. Vocês veem que os frascos também já não são tão padronizados assim. Na coleção científica, por inviabilidade assim, de compra de frascos, a gente acaba usando o que tem disponível. Por exemplo, esses de maionese são bons, então a gente utiliza. Só que, por exemplo, esses frascos aqui que vocês estão vendo, na coleção didática, eles não são os ideais para científica, porque muitas vezes evapora o álcool. A didática, como está em constante manipulação, sempre a gente vai ver ali se está faltando álcool, né? Os próprios alunos estão mexendo no material. Então, como são os frascos que a gente tem disponível ali no laboratório, a gente utiliza. Obviamente, o ideal seriam outros tipos de frasco, mas se a gente só tem aqueles menores, então a gente utiliza tentando diminuir a evaporação do álcool o máximo possível. Então, acaba contando com um pouco de plástico filme, né? Mas esse aqui na coleção, de modo algum, a gente vai colocar, mesmo que a gente tampe com plástico filme, porque como a coleção fica lá parada por muito tempo, né, sem manipular, esse álcool vai evaporar muito facilmente, ficando só água às vezes, ou então evaporando tudo e vai danificar o material. Então tem essa diferença que na coleção didática os exemplares são mais perecíveis, né, porque eles são manipulados, os alunos não têm tanta prática na manipulação, às vezes vão quebrar, mesmo que se tome cuidado, né, acaba que os acidentes são maiores do que numa coleção científica. Aqui mostrando as gavetas da coleção seca. A disponibilização dos materiais é mais visual, como eu disse. Então, aqui vocês veem que as borboletas, elas não estão nas gavetas por espécie. Elas estão de modo a ficar visualmente melhores para a apresentação para os alunos. Então, é diferente da coleção científica, que às vezes visualmente não vai estar mais bonito, mas as gavetas vão estar mais organizadas e que facilite para o pesquisador que precisa encontrar esse material. Aí aqui mostrando um detalhe da etiqueta, né? Muitas vezes, os materiais vão estar só assim, ó. Aí, isso aqui, a gente colocou essa identificação, seguiu mais ou menos a coleção, pegou o padrão da coleção científica, né, a etiqueta, porque já estava pronta e dá certo, só que a gente coloca na parte externa para facilitar para os alunos. Para não ter que o aluno tirar de dentro do frasco a etiqueta para olhar, né? Então, aqui está só o Lepidoptera, só a ordem. E isso não tem problema. Numa coleção científica, a gente não vai estar com material só assim. Porque precisa dizer, apesar de não ter identificação, a gente precisa dos dados de coleta, por exemplo. Agora, nesse caso aqui, é um material muito antigo que tem na coleção didática, que foi coletado, se eu não me engano, em Ubatuba. E ele tinha todos os dados, então, aí foi colocado os dados o máximo possíveis, o máximo possível de dados, e às vezes vai ter dentro também a etiqueta de coleta. Só que acontece, o material já está bastante danificado por ser da coleção didática, então não é viável que vá para a coleção científica. Mas por ter todos os dados de coleta, a gente mantém ali essa etiqueta, não é porque é da didática que pronto, a gente vai jogar fora então a etiqueta de coleta, não, a gente mantém porque é interessante, para quem está olhando esse material, olhar ali, então esse animal é marinho, do mar, da cidade tal. Então, assim, ainda assim é interessante para os alunos que estão estudando. É um armário mais antigo, né? Então, o ideal é que a gente sempre tenha material novo, né? Só que a gente sabe o quanto é difícil, né? Manutenção de materiais, e cada material veio com o dinheiro dos nossos impostos, né? Via pedido de material, via licitação, então a gente tenta ao máximo aproveitar os armários, todos os equipamentos que a gente tem. Então, esse aqui, apesar de ser um armário antigo, ele está sendo bastante útil para a coleção didática. A gente não colocaria ele na coleção científica, porque por ser antigo, pode acontecer às vezes de entrar tesourinhos, comerem e se alimentarem desses espécimes que estão guardados aqui. Então, a gente dá preferência para armários que vão ser bem vedados, que não tenham essas aberturas aqui, né?
lá na coleção científica. Na didática, como eu disse, que a gente está em constante manipulação, a gente já olha sempre, então não tem tanto problema assim. O ideal seria que fosse tudo fechadinho, mas como é mais para exposição, então aqui a gente colocou as etiquetinhas, o que tem em cada gaveta, geralmente por ordem, né? Então não está separado, por exemplo, por gênero, por espécie. Em coleções científicas grandes, é um armário inteiro, um corredor inteiro com armários só de besouros. E aí, cada família em um armário. Então, assim, é bem diferenciado. Então, passando para os científicos, como eu disse, eles precisam de ter os dados bem conservados, por toda aquela importância que já foi falado antes, né? O Thomas já falou, e vocês viram também na apresentação para inscrição na coleção, no estágio da coleção. É necessário, então, que estejam conservados os caracteres morfológicos para estudo dessas estruturas, que vão servir para a identificação do material, seja para depósito de material que foi coletado numa pesquisa de ecologia ou de taxonomia. E, como a gente tinha falado, e o Thomas, lembra que o Thomas falou do protótipo, né, do celular. Então, assim, um material que vai servir como base, muitas vezes, para a descrição de novas espécies. E se não for bem conservado, não tem como eu comparar depois as espécies subsequentes para falar que pertencem àquela espécie descrita, né? Então, é muito importante que os dados sejam conservados o máximo possível. Obviamente que às vezes existe um material raro, por exemplo, que a gente é antigo na coleção didática, mas é um material muito difícil de ser encontrado e a gente sabe que é aqui do MS. A gente não sabe de onde, mas a gente sabe que é daqui do MS. Pode acontecer eventualmente desse material ir para a coleção científica sem todos os dados, mas só se for extremamente importante para a coleção, né? Se for um material raro, e aí então existem exceções. Mas é muito importante que desde o processo de coleta, do planejamento da coleta, tudo seja feito de forma adequada para se manter de forma correta para a coleção científica. Então, por exemplo, numa aula de coleta de insetos didáticos, muitas vezes você vai pegar o material e vai acabar quebrando. Na hora de montar, é a primeira vez que os alunos estão montando esse material. Então, muitas vezes vão se danificar e não vai dar para colocar na coleção científica, porque às vezes vai perder todas as pernas. E às vezes os caracteres importantes para a identificação daquela espécie estão todos na perna. Então não tem sentido eu manter aquilo lá na coleção científica. Agora, se na coleção científica o material que já foi identificado por um especialista como daquela espécie, e eventualmente, pelo tempo, perdeu as pernas, vamos dizer, um exemplo, né? Eu não vou jogar fora e tirar aquele material da coleção científica para didática, eu não vou fazer isso, porque ele já foi tombado, já foi identificado, no máximo eu vou colocar lá na planilha os problemas ocorrentes. Agora, o contrário, não. Não vou pegar um material todo danificado da didática e passar para científica. Então, tudo depende desde lá o planejamento da coleta, como a amostragem adequada, colocar os dados de coleta associados e o armazenamento correto. Então, aqui, para uma coleta de um inseto muito pequenininho, tem vários tipos de coleta, eu vou mostrar para vocês quando eu passar sobre a coleção entomológica, mas tem, por exemplo, esse aqui para cigarrinhas muito pequenininhas, o aspirador entomológico. Se eu pegar lá com a mão, muitas vezes ou elas vão pular, né, mas caso você consiga pegar, você vai quebrar todas as estruturas. Então, vai ser um material correto que os pesquisadores da área coletam. Insetos aquáticos aqui, por exemplo, tem toda uma técnica. A manutenção desse material, por exemplo, essa mosquinha aqui, as larvas são armazenadas em álcool, não vou deixar elas secas, enquanto o adulto é montado. E aqui, ó, vocês veem que ele está fazendo toda a triagem do material, armazenando bonitinho nessa embalagem aqui. E eles muitas vezes chamam de manta entomológica, aí vai colocando, depois que coletou com frasco mortífero aqui, né, às vezes eles vão se misturar. Aí você vai triar lá e deixar tudo separadinho para na hora no laboratório facilitar, para evitar danificar as estruturas. Então, por exemplo, na prática, caso a gente consiga ter as práticas, e eu vou ensinar vocês a montar,
eu não vou dar para vocês material da coleção científica para montar se vocês não têm experiência, porque senão vão danificar e a gente perde esse material. Então, para praticar, começa com o material da coleção didática. E como é um ser que foi morto, né? Teve um motivo para ser morto, apesar de não ter os dados ali. Eu não vou simplesmente descartar esse material, eu vou ensinar vocês a montarem direitinho, e a não ser que vocês montem de uma forma muito esdrúxula, que não dê para aproveitar na didática, a gente aproveita sim, e de certa forma é uma prática muito importante para vocês. Então, muitas vezes, apesar da coleção didática ter importância na parte da formação do estudante, pensa como é importante uma coleção científica, que esse material vai ficar para sempre. É assim, aquele ser foi morto para servir para a eternidade mesmo, né? Lógico que tem muita importância, né, na coleção didática, na formação dos alunos, né, aqueles materiais que estão ali, que são mais perecíveis, mas pensa algo que passa gerações e séculos até, né? Então, tem material que é muito importante, que foi coletado por Darwin, que está numa coleção científica, porque foi coletado adequadamente, armazenado adequadamente e com a identificação das etiquetas também adequada, não perdendo os dados desse material. Aí aqui mostrando a coleção científica de via úmida, lembra que eu mostrei aqueles potinhos que eu falei para vocês? Aqui eu não estou utilizando eles como pote para armazenar o espécime em si. Vocês estão vendo que tem outros frasquinhos aqui dentro. Eu coloquei para transformar em lotezinhos, como se fosse um organizador nas prateleiras. Então, esse tipo de pote aqui eu não usaria para colocar um espécime inteiro, assim, né, com álcool. Estão vendo que esse tipo de armazenamento com álcool, que é um tubete com um algodãozinho, e aqui dentro tem alguns bichos pau. E aí aqui eu coloco ele com álcool e o frasco também com álcool para esse aqui não evaporar. Já aqui, como cada frasquinho está tampado, e se eu colocasse álcool, essa tampinha aqui ia rachar, eu deixei só para separar. Então tem os tubinhos adequados para isso. E aí o que acontece? Cada um desses frasquinhos aqui, ou cada um desses tubetes, vocês estão vendo que tem uma etiquetinha com o número de tombo. Então, de modo geral, nos invertebrados, as coleções são organizadas individualmente, assim, cada tombo é um indivíduo, de modo geral, como a gente está fazendo agora. Antes, muitos eram tombados em lotes como os peixes. Atualmente, são só algumas exceções de insetos, por exemplo, que é muito difícil montar um por um. Por exemplo, você tem uma coleta que foi de 1.000 formigas, e são todas do mesmo formigueiro da mesma espécie. Ou os pesquisadores, o que eles fazem? Eles montam algumas para depositar na coleção, e as outras eles não depositam, né, dão para a coleção didática. Isso tudo está no relatório deles de licença de coleta, que fala lá o quanto eles têm que depositar numa coleção. Não precisa ser exatamente todos os indivíduos. Então, eles vão montar algumas, que dá todo um trabalho, mesmo aquelas formigas muito pequenininhas, precisam ser montadas em dupla montagem. Então, assim, isso tudo vai ser mostrado para vocês na montagem de insetos, os tipos de montagem, que eu não vou detalhar hoje. Mas alguns pesquisadores querem tomar tudo, e aí eles montam algumas e as outras vão em álcool, aquelas formigas muito pequenininhas que são em muita quantidade. Aí eu vou colocar lá um número de tombo para 50 formigas. Só que isso é exceção. De modo geral, a gente tem separado indivíduo por indivíduo, como esse aqui. Eu poderia ter tampado em lote, colocado os 2 indivíduos num frasco só e colocado uma etiqueta de tombo para os 2. Mas chega um pesquisador depois e descobre que esse é uma espécie e esse é outra espécie. E aí pode dar confusão do frasco na hora de fazer a etiqueta, qual que é tal espécie, qual que é outra espécie. Então, se eu tiver o número de tombo de cada um, já está individualizado. Então, já está separadinho, como esses aqui. Cada um está num tubinho desse, e aí aqui diz quais são os tombos. Aqui é uma etiqueta de um lote, vamos dizer assim, só de organização. Não é um lote como o Neto explicou dos peixes.
Porque o lote dos peixes é o número de tombo para um número grande de indivíduos. Aqui, o lote é só para mostrar quais tombos estão aqui, né? Então, seria a localização na coleção, a localização dos frascos na coleção. Então, aqui tem os tombos de nemátoda, todos esses aqui, sendo esse lote que a gente deu um nome para o lote para facilitar, porque daí a gente olha lá na planilha, né? Eu preciso saber em que local da coleção está a espécie tal de nemátoda. Aí é só olhar, tá no lote, nem não. Aí eu vou lá e procuro, porque também se eu colocasse cada frasquinho disperso na coleção, pensa o quanto de espaço ia ocupar e o quanto de bagunça, né? Pensa cada frasquinho desse espalhado numa prateleira e é difícil para o pesquisador encontrar também. E a coleção científica de invertebrados, assim como a de vertebrados de via úmida, não pode ter luz direta expondo e as temperaturas têm que ser baixas, por conta do álcool, né, não evaporar e evitar também acidentes de pegar fogo e etc. E esse armário aqui, ele é fechado depois. Armários que não podem ser fechados, como lá da coleção de vertebrados, a coleção ela tem as janelas todas vedadas, para evitar a luz do sol o dia inteiro, e só entra lá para pegar o material necessário, não se costuma ficar analisando o material lá dentro para não ficar a luz acesa o tempo todo. Porque, como o Neto já tinha explicado também na palestra passada, a luz faz perder muita cor dos indivíduos. Aí, lembra que foi falado também do resistal paper, né, que é o que a gente utiliza na coleção científica. Na verdade, no mundo todo, esse é o tipo de papel que o Neto explicou na semana passada. É o tipo utilizado, né, com fibra de algodão. E ele dura muito, então é difícil rasgar, difícil as informações se apagarem. Só que também é bem caro. Sempre esses papéis, acho que é 300 e poucos reais. Mas é algo que dura para a vida toda. Então, às vezes, o barato sai caro, né? Depois a gente perder todos os dados de uma coleção, ou o material rasgar, né? Ou o papel rasgar. Aí aqui, lembra que eu falei, né? Ó, tá a etiqueta do lote, né? E aqui quais números de tombo aqui estão aqui dentro, para que não precise também ficar abrindo cada lote para ver quais tombos estão aqui. E aí, então aqui, esse é o padrão da etiqueta de lote, aqui o padrão de etiquetinhas de tombo de cada tombo, né? Então, sempre. Esse aqui foi um padrão que depois de bastante tempo o Thomas desenvolveu, com vários aprimoramentos do que era mais necessário para a coleção, então ele colocou, né, com base em outras coleções também, coloca a identificação superior para facilitar, o nome do lote maior, aqui todos os dados, então, todos esses outros tombos aqui, todos pertencem a essa mesma localidade. Às vezes, vai acontecer de ter lotes que só pertencem, por exemplo, a Aquidauana, porque a gente não vai ter número de indivíduos suficientes para agrupar em lotes mais específicos, né? Aí a gente vai mudando aqui, só que em cada tombo, em cada etiquetinha dessa, vai ter os dados exatos das coordenadas, né? De cada tombo. Então, quem foram os coletores, todos, tudo seguindo um padrão. Não vai ser cada etiqueta de um jeito. Então, tem todo um padrão de mala direta que o Thomas faz, que depois ele vai ensinar para vocês. O identificador, que é aqui o determinador, e a data, né, de coleta e de identificação. Lembrando sempre que o mês a gente coloca em números romanos para ser algo mais de acesso mundial, porque, por exemplo, tem países que é o contrário, né, em que o mês vem antes do ano, então isso pode dar confusão. Então, se a gente deixa em números romanos, se sabe que esse aqui é o mês. Na coleção científica de invertebrados também tem algumas lâminas, como, por exemplo, para algumas mosquinhas ectoparasitas de morcegos, que o professor Gustavo Gracioli trabalha. É inviável deixar ou montar ou deixar em álcool. Então,
Elas ficam em lâminas, né? Todos têm um tipo de preparação específico, e aqui são alguns, em geral, nemátodos. E a científica via seca que, assim como a coleção de via úmida, não pode ter exposição da luz, as temperaturas têm que ser baixas, mas, além disso, não pode ter umidade, então vai ter que ter um desumidificador. O ar-condicionado vai funcionar também para desidratar, né, o local, e cânfora ou naftalina nas gavetas, para evitar a proliferação de alguns insetos que vão comer esses bichinhos aqui. Já na coleção úmida, não há necessidade da cânfora ou da naftalina, e a umidade você não pode ficar colocando um desumidificador na coleção úmida, porque senão você vai acelerar o processo de evaporação do álcool ali. Então, por isso, não se pode colocar uma coleção úmida no mesmo espaço de uma coleção seca, porque a demanda de cada coleção é diferente. Aí aqui, só para vocês verem as organizações, né, das gavetas. Então, aqui, diferente lá da coleção de prática, tem um gênero em cada uma dessas gavetas, ou a mesma espécie. Vai depender da quantidade de indivíduos que a gente tiver numa coleção. Se eu tiver poucos indivíduos de uma mesma família, aí eu posso colocar em uma gaveta só. Só que daí, ao longo do tempo que for aumentando, a gente vai desmembrando mais ainda. Aqui todo um processo de montagem do material adequado. Aqui a organização por espécie, então todos são do mesmo grupo, assim, aqui tem 2 gêneros diferentes, mas eles pertencem a um grupo maior, se eu não me engano, é a mesma tribo. E aí, isso aqui é o ideal da coleção que a gente tem tentado fazer, os novos grupos colocados, mas lógico que a coleção é bastante antiga e a gente pegou ela já muito grande, com muitos problemas, mas que também com muitas coisas que já foram feitas pelas pessoas antes de existir técnicos ali, né? Foi como era possível fazer, mas agora a gente vai tentando melhorar cada vez mais. E aí o ideal de uma coleção é colocar toda essa identificação das espécies nas gavetinhas. Então, quando você for pegar o material, você poder pegar só a caixinha que você quer para estudar, para não ter que pegar a gaveta inteira, para trabalhar, até evitar danificar todo o material, né, caso tenha sementes. E aqui, só para mostrar o padrãozinho, para insetos ser diferente, né, são 3 etiquetas em cada indivíduo, né, do tombo, da procedência e da identificação. Então, sempre vem primeiro da procedência, depois da identificação, depois a de tombo. Isso tudo vocês vão ver com mais detalhes nos próximos cursos. E também, numa coleção científica, tem coleções que são feitas para exposição. Por exemplo, lá no Smithsonian, nos Estados Unidos, o foco deles é a exposição, né? Então, a parte das coleções científicas vai ser interna, com uma organização totalmente diferente, nada visual, toda fechada em gavetas, porque o objetivo é o acesso a pesquisadores. Aqui, como o objetivo é o acesso à população, então ele vai ter toda uma dinâmica de exposição. Isso aqui é ali da zoologia mesmo, que a gente colocou alguns invertebrados para exposição, que numa coleção científica não vai ser o ideal, porque isso aqui, lógico, que vai estar mais exposto à luz, exposto a temperaturas mais altas, ou até alguns insetinhos que podem vir aqui, mas é algo que se paga o preço pelo benefício da exposição. Então, vai ser diferente de uma coleção científica. Em coleções científicas grandes, assim, muitas vezes eles fazem a rotação de materiais, né? Por exemplo, lá em Londres, eles têm muitos fósseis que são muito raros, ficam guardados nas coleções científicas, mas alguns deles não são tão raros. Eles, apesar de ter um número de pomba, eles fizeram um modo de expor e, ao mesmo tempo, eles ficarem bastante preservados, porque é material científico da coleção. Aí aqui a coleção zoológica da UFMS, a parte de invertebrados, são essas que estão nas setas, são os mais representativos, né? Então a gente tem, desde aqui, Plateumintos, Plecóptera, todos separados em geral por ordens, né?
E aqui são os mais representativos. Dentre os grupos mais representativos de invertebrados que estão na seta, vocês veem que representa quase metade, se vocês forem somar, né, cada um desses gominhos aqui, vão representar quase metade do número de tombos da coleção científica do UFMS. E aqui são dados do relatório que o Thomas elaborou para 2017. Então, mostra... Aqui eu só tirei a parte de 2017, né? Porque aqui é a quantidade total de tombos e aqui é a quantidade total de espécimes. Porque, às vezes, um tombo representa, por exemplo, 10 espécimes, né? Um lote. Então, aqui, a quantidade de tombos e a quantidade de espécies. Na parte de invertebrados, eu marquei aqui os que têm mais do que 400 espécimes, tá? Porque alguns só tem, por exemplo, o minhoca sanguessuga só tem 2, porque é uma coleção que está começando. Então, antigamente, a coleção de invertebrados da universidade era composta basicamente por moluscos, que foram coletados no Pantanal pelo professor Marini. Então, em geral, eram alguns bivalves, né, aqueles mexilhões, e algumas pomáceas, né, que são aqueles caramujos que tem bastante no Pantanal. Mas também tinha algumas borboletas, e, assim, de modo geral, foram coletadas pelo professor Marini. Borboletas, algumas libélulas também, algumas não, muitas libélulas do professor Onofre, e crustáceos, que eram também alguns caranguejos e camarões provenientes lá do Pantanal. Só que acontece, como não tinha um espaço adequado para a coleção, os curadores e professores foram mantendo de acordo com o que era possível. E a coleção, como o Thomas explicou da outra vez, estava espalhada, tanto de vertebrados quanto invertebrados, em vários setores do Embio ali. Antes era o departamento de biologia, né? Então, em vários setores ali do prédio baixo ali, né? Quando ainda não tinha um prédio novo. Hoje, então, está sendo agrupado, então está sendo um trabalho que começou com a Lili, de organização, e depois o Thomas deu continuidade, assim, tendo bastante trabalho para resgatar essas coleções e organizar. E eu lembro que quando eu ainda era estagiária do laboratório, na época que eu ainda não trabalhava lá, eu era aluna, eu ajudei a carregar umas gavetas de insetos que estavam perdidas por aí, e muito material se perdeu porque não estava no local adequado, né? Então, antes, todos eram tombados, assim, antes as borboletas, por exemplo, eram separadas, tinha uma coleção só de lepidóptero. Depois chegaram mais professores de insetos, que começaram a tombar os insetos, que aí voltou a coleção, que se eu não me engano foi com o professor Fábio Roque, e os alunos dele começaram a resgatar os insetos do professor Onofre, que eram as libélulas, porque tinha alunos dele que trabalhavam com libélulas, e aí o professor Gustavo Gracioli, como curador, conseguiu uma bolsista para fazer o gerenciamento de dados da coleção de insetos. E aí começou a tombar mais material novo, e mexer nesses antigos. E antes era CE-UFMS, então Coleção Entomológica da UFMS. Aí o que acontecia? Todos os dados eram assim, formiga tombada junto com abelha, assim, colocava lá na planilha qual ordem que era, né? Formiga, abelha, mosca, besouro. Só que era uma planilha só. Então, os insetos ficavam ali na fila para serem tombados. Então, isso acabava deixando muito demorado, porque aí uma pessoa só podia mexer naquela planilha para todas as ordens de insetos. Aí, quando o Thomas já chegou na coleção, e aí eu estava ajudando ele, a gente resolveu separar cada ordem de insetos em uma coleção. Então, são planilhas independentes. Então, se eu precisar tombar material de, sei lá, cigarrinhas, eu posso mexer na planilha, enquanto o Thomas mexe numa planilha de minhocas, enquanto um outro pesquisador pode ajudar numa planilha, por exemplo, de gafanhotos. Lógico que o final do tombamento é o Thomas que é o responsável, né, porque ele que é o responsável pelo gerenciamento da coleção, e ele que vai autorizar ou não o tombamento, juntamente com o curador, mas é mais fácil, então, de lidar com esse material. E
E isso também deixa a coleção mais organizada. E, assim, uma coisa que vocês podem perceber, os números de espécimes e tombos numa coleção vão representar muito os tipos de pesquisadores que tem ali. Então, se tem um pesquisador que trabalha com sapos, obviamente vai ter mais sapos do que um grupo que não tenha trabalho ali. Por exemplo, sei lá, Platelmintos, por exemplo, que só tem 47 indivíduos, que essa coleção foi começada agora, porque atualmente tem pesquisadores ali tombando esse material. Então, depende muito dos grupos que trabalham ali. Então, por que a coleção de odonata, de libélulas, é tão grande, tem 6 mil indivíduos? Porque existia um professor especialista em libélulas ali no setor, antes mesmo, eu acho que foi antes de eu entrar, né, no setor mesmo como aluna, ele faleceu. Então, é um material que foi coletado por ele há muitos anos e que foi aumentando ali porque ele trabalhava com aquilo. E já que a gente não tem ali alguém que trabalhe com aranha, por exemplo, vai ter só 473 indivíduos que a gente vai tombando conforme pesquisas esporádicas, né? Só que atualmente a coleção está crescendo, está cada vez mais organizada, com disponibilidade no GBIF, no Species né, online. Então, muitos pesquisadores de fora também acabam tombando material aqui. Antes, o que a coleção era para ser registro mais dos pesquisadores daqui, agora ela é vista como qualquer outra coleção do Brasil e do mundo, como importante depósito de material, né, para o futuro da biodiversidade mesmo. Então, tem vários materiais tipo, que aí os pesquisadores de fora gostam de distribuir, né? Então, colocam um aqui, outro lá na USP, outro lá no INPA, para evitar que se perca esse material. Porque se acontece um acidente na coleção lá do INPA, a gente ainda tem esse material aqui. Aqui em vermelho está mostrando, como eu disse, que tem mais de 400 espécimes, né? Então, os principais grupos que a gente tem na coleção de invertebrados da UFMS são aranhas, besouros, moscas, cigarras, cigarrinhas e percevejos, abelhas, vespas e formigas, borboletas e mariposas, libélulas, gafanhotos, grilos e esperanças. Em geral, de moluscos, a gente não tem, se eu não me engano, não tem na coleção científica lula, polvo, porque como começou com um material que era daqui do MS, né, a gente não tem isso aqui. Então, em geral, mexilhões e alguns caramujos, e nemátodo, de modo geral, lá do pessoal da parasita veterinária, que tomba muito material aqui. Essas são as coleções que estão disponíveis online, lá no site da coleção. É que vocês podem ver aqui o símbolozinho do Species Inc, que vocês podem clicar, então do GBIF, né? Alguns materiais de invertebrados também estão na coleção considerada de tecidos, né? Para análise molecular. Aí aqui só para mostrar para vocês, porque eu não sei se vocês, provavelmente tem gente que não fez ainda o vertebrado 2, né? A parte de artrópodes, e aí não vai saber o que significam os nomes das ordens, né? Por exemplo, Chelicerata, ou Orthoptera, Odonata. Eu só vou mostrar para vocês, dentre essas coleções aqui, o que é cada grupo, mais ou menos. Então, a coleção de Chelicerata da universidade, que são carrapatos, solífugos, que são esses bichinhos bonitinhos aqui, aranhas, papilhões e amblipígios. Em geral, são esses grupos que a gente tem tombado. Tem alguns escorpiões também. E, de modo geral, as coleções de Chelicerata ali na UFMS estão em via úmida. A gente não deixa aranhas nem nenhum outro desses grupos em via seca, porque senão eles vão se quebrar. O ideal é em via úmida. E esses aqui, que são muito pequenininhos, podem ser também em lâminas, porque senão dentro de um frasco de vidro, como esse material é quase que microscópico, a gente não vai conseguir retirar aquele material para analisar. Então, eles já são tombados em lâminas adequadas. Crustácea, também em via úmida, de modo geral.
são, né, os caranguejos e camarões, em geral, que tem ali na coleção, provenientes lá do Pantanal. Díptera, que são moscas, mosquitos. Eles podem ser alfinetados quando é um inseto adulto, né? De modo geral, insetos são alfinetados em via seca, se forem adultos. A não ser que sejam adultos muito frágeis de algumas ordens específicas, como, por exemplo, aquelas traças, ou efemerópteros, que depois eu vou mostrar tudo isso para vocês nos próximos cursos, que são insetos muito frágeis, e aí não dá para deixar alfinetado. Por exemplo, um cupim a gente não pode alfinetar, a gente deixa em água. Mas, de modo geral, são alfinetados. Aqui, as moscas, por exemplo. Aí aqui é uma larva de outro tipo de mosca. Não tem como eu alfinetar, então, e nem manter em via seca, ele vai ser mantido em álcool. E esse aqui é apesar de não parecer, é uma mosquinha sem asas, que é uma mosca ectoparasita de morcego. Ela parece uma aranha, mas aí quando vocês vão contar aqui, só tem 3 pernas, né? É um inseto. 3 pares de pernas, desculpa. É um inseto. Então, e elas são microscópicas quase também. E aí elas vão ser preparadas em lâminas adequadas já, com todo um processo. E dependendo do tipo de ordem, da ordem de inseto, vai ser tombado quando for em via úmida, ou em álcool 70, ou em álcool 80, então vai variar de acordo com isso, mas o mínimo é 70. E o modo de alfinetar, tudo isso que vocês vão aprender, depende também, tem peculiaridades para cada ordem. Hemíptero, que são percevejos, cigarras, cigarrinhas, cochonilhas, pulgões. Ou vão ser alfinetados, como esses aqui, ou em via úmida, como essa daqui, que é uma ninfa de cigarrinha, que não dá para ser alfinetada, ela é muito frágil, ou em lâminas, como esse daqui, que é um tipo de cochonilha. Parece um nada, né? Parece uma casquinha na planta, mas ela é uma cochonilha. E aí, quando você tira ela daqui, por baixo você pode ver algumas estruturas. E na lâmina, no microscópio, vão ser observadas melhor essas estruturas. Himenóptera, que são formigas, vespas e abelhas, de modo geral também alfinetados, ou em via úmida, como eu falei, das formiguinhas muito numerosas, né, de um formigueiro, que aí vai ser colocado um lote, né, em via úmida. Os moluscos da coleção são colocados tanto em via úmida quanto em via seca. De modo geral, a concha é colocada separada da parte do corpo mesmo, porque a concha fica bem preservada em via seca, né? Então, lá na coleção, vocês vão ver, muitas vezes, o mesmo número de tombo em 2 frascos diferentes. Porque em um dos frascos, ele só tá as conchinhas, e no outro frasco, o corpo daquele material correspondente, com o númerozinho lá. Mas também pode ser colocado o animal inteiro em álcool, de preferência, assim, se for escolher um meio para o animal inteiro, tem que ser em álcool. Também esse bivalve aqui. E os ovinhos, esse aqui é uma pomácea albina, né? É um caramujo que eu tenho no meu aquário, e ela estava botando os ovinhos. Esses ovinhos aqui, depois de colocados, eles vão ter que ser preservados em álcool, né? Se for coletado na coleção. Nemátoda, então, dependendo do tamanho deles, vai ser em via úmida, em pequenos frasquinhos, ou em lâminas também, que são, né, animais vermiformes muito pequenininhos. Odonata, que são as libélulas. Ou vão ser os adultos alfinetados, as ninfas em via úmida, tudo dependendo da morfologia daquele organismo, né, da fragilidade do corpo daquele organismo. Então, como vocês podem ver, não é nada aleatório, né? Tudo tem um padrão adequado que deve ser seguido, e por isso, muitas vezes, a coleção vai ser chata, entre aspas, né? Para cobrar dos pesquisadores o melhor meio adequado para manter esse material, porque depois, se esse material se perde, porque o pesquisador não fez adequadamente a preservação, a fixação, depois, quem que está como depositário? A coleção. Aí vão culpar os responsáveis pela coleção, quando, na verdade, foi uma falha desde lá do início do processo de entrega desse material.
Aqui ortóptero, então não sei gerar alfinetados, mas, por exemplo, esse aqui é uma ninfa que está fazendo muda aqui. Aí ela é muito frágil, vai ter que ser armazenada em via óptica. Aqui eu fiz um videozinho para ficar mais fácil do que eu ficar entrando no site. Eu vou colocar para vocês verem. É o site da coleção. Que todo mundo tem acesso para olhar onde estão os dados, né? Quais são os dados que tem na coleção. E vocês podem clicar aqui no SPX Link ou no GBIF para ver todos os que estão disponibilizados online. Aqui eu mostrei um pouco da coleção de invertebrados. Aí eu entrei ali, por exemplo, tem aquele Cerata. Aí vai acessar o site do GBIF, e o GBIF automaticamente gera alguns dados ali em métricas. Que vocês podem ver quais grupos são ocorrentes. Assim, lógico que vai depender do que está na planilha, né? De identificação do material certinho. O barulho que estava era do meu aquário, que eu gravei enquanto estava aqui no quarto. Então, ali vocês podem ver que tem aranha, bipígio, opilhão, solífago. E aí, tudo isso lá vocês vão poder consultar, tudo dependendo do que foi preenchido na planilha. Então, por isso é muito importante o trabalho do Thomas na parte da organização daquelas planilhas com tantas colunas e tantos detalhes que às vezes parece, mas para que eu vou colocar aquele dado? Para ficar padronizado, para que, por exemplo, aqui no site do GBIF, possa estar organizado para todos os pesquisadores do mundo poderem consultar. Então, assim, às vezes o pesquisador quer saber se aqui na coleção tem, aqui, por exemplo, Tricodactylide, que aqui era em crustáceo, né? Então, o pesquisador quer saber se tem Tricodactylide aqui. Ele já entra lá no site e vê se tem disponível, e ele já pode ver quais grupos tem ali, sem ter que ficar mandando e-mail, esperar a resposta do e-mail, toda essa desburocratiza o acesso da coleção dos pesquisadores. Estou aqui mostrando um pouco de díptera, aí mostra quais tem as maiores ocorrências. A limníptera. Que aí vocês podem ver cada família que tem e qual que tem o maior número. Deixa eu ver aqui. Vou dar uma adiantada. Nesses aqui eu cliquei, ó, Hymenoptera. Aí eu fui lá em formigas, Formicid. Aí mostra quais ocorrências tem de cada grupo. Eu entrei lá em Feidolia, que é um gênero, e aí mostra, ó, cada pombo, cada espécie que é. Aí você entra ali e olha qual espécie que é, do local que está ocorrente, aí a importância das coordenadas certas, né, que lembra que o Thomas falou que às vezes tem material que cai lá no mar. Então, o Thomas só vai disponibilizar online lá no GBIF, no Species depois ele conferir se os dados estão todos certinhos. Por isso que, às vezes, lá na coleção vai ter muito mais material do que está disponível ali no site. Porque tem todo um processo de organização antes de disponibilizar no site. Ali são os dados que já estão todos ok. Aí aqui, deixa eu esperar para ele passar ali. Em Odonata não tem no GBIF, mas tem no Species Link. Aí vocês podem ver como é o layout do Species Link. Também tem alguns gráficos para visualizar melhor. Então, eu coloquei ali por família. Aí vocês veem que a família Libellulidae é a que tem mais representantes de libélulas na coleção. Vou passar para o próximo já.
finalizei a parte de invertebrados, como o pessoal ficou com um pouco de dúvida sobre a legislação, eu fui tentar, assim, eu não vi detalhadamente, mas eu peguei algumas coisas que eu vi lá no CISBio, e depois vocês consultem lá para tirar todas as dúvidas possíveis. Aí eu achei essa notícia de dezembro do ano passado, falando de um estudante que foi multado pelo IBAMA porque estava coletando insetos em uma área ali do Serviço Florestal, ao lado do campus da UNB. Provavelmente o professor de invertebrados passou para fazer uma coleção de insetos, e aí o aluno foi lá coletar. Por lei, um estudante não pode coletar para fazer uma coleção de insetos. Então, por isso, muitos professores já estão parando de fazer esse tipo de prática, que pode prejudicar bastante o aprendizado de vários alunos, né? Mas, assim, tem toda uma burocracia por trás, então, para evitar problemas, os professores param de solicitar esse tipo de prática. Então, ó, como vocês podem ver aqui, a multa foi de R$ 500 para cada inseto. Então, ele estava com 5 na mochila, então foi R$ 2.500 e teve o pulsar apreendido. E aí, aqui alguns detalhes, alguns comentários da notícia, né? Então, em tese, é proibido coletar insetos sem autorização em todo o território nacional, e não só em área de proteção. E essa lei tem causado polêmica entre vários cientistas. É uma lei que foi publicada, se eu não me engano, no fim de 2015 para 2016. Assim, na verdade, essa lei já valia em muitos aspectos, mas aí foi oficializada, que até criaram o CIGEM, né, do controle da biodiversidade mesmo do Brasil. Então, obviamente que para vertebrados a lei deve ser, sim, mais rígida, né, porque, principalmente por conta da caça, e invertebrados que têm risco de extinção, como, por exemplo, muitas borboletas, que em outros países que é liberado, inclusive, o comércio, como aquela borboleta azul, muitas vezes elas entraram em extinção por conta de coleta exacerbada. Mas muitos invertebrados, por exemplo, por lei, eu não posso, se eu não tiver licença, pegar uma formiga e coletar. Mas em casa, insetos praga, eu posso matar. Eu posso matar a formiga em casa, porque não é em ambiente natural, não é ambiente nativo. Apesar dela ser uma espécie nativa, eu posso matar ela aqui em casa, porque ela está causando danos, vamos dizer assim, ao ser humano, né? Andressa. Mas, oi. Desculpa interromper. Pode falar, pode falar. Esses bichos, no caso, que a gente pode matar em casa, eu posso coletar ele em casa? Então, isso é uma coisa que eu tenho que pesquisar melhor, porque eu não consegui achar certinho. Porque para você coletar, você tem que ter uma licença. Para você tombar numa coleção, você vai ter que ter licença. Acho que por lei, se você levar esse material para a universidade, por exemplo, você matou um escorpião e levou para a universidade, eu acho que não tem problema. Mas como que você vai provar que você pegou na sua casa? Mas aí, Então, assim... Aí, no caso, não seriam eles que teriam que provar que eu não peguei em casa? Eu não sei como funciona daí legalmente. Eu vou tentar procurar mais sobre isso, mas são muitas falhas da lei, entendeu? Se você lê o CISBio inteiro lá, muitas coisas não ficam claras. Então, é bem complicado mesmo. Tanto que falam ali, muitas vezes, é um exagero regulatório, né? Entendi. Aí, em ambientes naturais externos, é proibido coletar sem autorização prévia. Mas eu posso matar um mosquito em casa. Então, assim, não seria melhor eu matar em casa e poder levar para uma coleção para ser aproveitado? Exato. Né? Então, isso eu vou ter que ler com mais calma ainda para dizer para vocês, porque realmente, até hoje eu não entendi certinho a legislação, porque é bem chatinha mesmo. Tudo bem. Ali, vocês veem também que há empresas que utilizam os insetos para atividade de pesquisa, não pode também. Mas, por exemplo, um fazendeiro pode jogar agrotóxico para matar a praga que está na sua área de plantação. Só que muitos daqueles insetos são nativos e ele acaba matando muitos polinizadores também.
Então, assim, é um pouco contraditório, né? Porque os pesquisadores acabam tendo que ter 1000 licenças e quem faz o errado muitas vezes não é fiscalizado e não, nem precisa de licença nenhuma. Então, assim, é algo bastante contraditório. Lógico que eu acho que tem que sim que ter uma legislação, principalmente por conta de biopirataria, né? Mas, por exemplo, uma pessoa que é formada em determinada área, toda vez que for fazer uma pesquisa tem que pedir licença. Por exemplo, um pesquisador que tem doutorado, vamos pôr o professor Gustavo Gracioli, ele já tem doutorado e trabalha, já tem vários artigos naquela área de pesquisa dele. Provavelmente ele consiga fazer uma licença permanente para a coleta daqueles animais. Então ele não vai precisar ficar pegando a licença sempre. Mas, se não me engano, ele vai ter que ficar fazendo relatórios sempre. Já eu, como eu só tenho mestrado, apesar de eu trabalhar, ser formada em entomologia, ou trabalhar com aquele grupo, como eu não tenho tantas publicações na área, e como eu não tenho doutorado, eu não posso pedir uma licença permanente. E aí eu não posso ficar coletando toda vez as cigarrinhas sem ter a licença. Por lei, né, eu digo, né? Então tem muitas coisas que a gente considera dentro da lei, mas é aquela história, né? É legal, mas é imoral. Ou é ilegal, mas é moral. Então aquela discussão eterna. Então, assim, só que eu trabalho com cigarrinhas. Muitas dessas cigarrinhas são pragas de ambientes agrícolas. E os fazendeiros podem jogar agrotóxico e devastar várias espécies de cigarrinhas. Então, assim, é algo bastante... tem sido bastante controverso, assim. Então, aqui, como diz um dos pesquisadores, esse Constantino, ele fala, né, que a lei como está hoje teve impacto negativo sobre ciências biológicas, agrárias e biomédicas. Porque o que aconteceu? Quem assinou essa lei, se eu não me engano, essa lei está assinada na época, em 2015, 2016, foi assinada pela Cátia Abreu, se eu não me engano. Não é uma pessoa que é especialista na área. Olha, eu posso estar enganado, mas eu não lembro. Eu sei que quem assinou lá, né, quem finalizou o relatório da lei, não é especialista na área, não é pesquisador, não é biólogo, para ter certeza de como funciona. Então, eles consideraram patentes, eles consideraram acesso ao patrimônio genético para gerar patentes mesmo, como ocorreu o caso muitas vezes de patentearem lá fora algo que é da nossa flora, né? Então, eles abrigaram tudo num bolo só, em vez de considerar também as partes de pesquisa em ciências biológicas e agrárias. E aí, como eles falam aqui, né, que as normas são confusas e excessivamente restritivas em muitos casos, que tem barrado muitos pesquisadores mesmo de trabalhar. Por exemplo, antigamente, existiam muitos pesquisadores amadores em entomologia, e são os mais importantes na formação das coleções de invertebrados. Tem um professor que até faleceu. Se vocês puderem, deixa eu pegar aqui que eu tenho um livro. É o professor... Deixa eu ver o nome dele aqui. Ângelo Barbosa Monteiro. Aí, se vocês puderem ler, chama Borboletas Eróticas Crônicas. São bem legais, o nome é engraçado, mas assim, são crônicas relacionadas até bastante à entomologia. Não sei se vocês conseguem ver, não sei se dá para aparecer também aqui. Mas ele é um dos principais pesquisadores de libelos do Brasil. E ele nem formado em biologia é, no fim ele se formou em medicina depois, mas ele era como os pesquisadores amadores, né, os naturalistas amadores antigamente. E ele fez uma coleção particular. Atualmente, isso é proibido, coleções particulares. O que eu não acho errado também, por exemplo, eu não acho certo
todos os estudantes de biologia resolverem fazer um insetário em casa, né, fazer uma coleção de insetos em casa, coletando a torta e a direito sem nenhuma função. Mas eu acho sim importante poder uma turma de ciências biológicas aprender como montar um insetário, aprender junto com o professor como coletar e etc. Mas por lei, então, não pode ter mais esse tipo de pesquisador amador que vá sair coletando e criando sua própria coleção. Mas aí, depois eu vou mostrar para vocês, eu vi que na legislação tem uma especificação para pesquisadores autônomos, só que eu não sei exatamente como funciona, eu não tinha visto sobre isso ainda. Mas aqui, só continuando na reportagem, como eu falei, a questão dos pesticidas, né? Uma pessoa não precisa de nenhuma autorização para pulverizar inseticidas, mas um aluno de entomologia não pode coletar um único inseto legalmente. Até porque um estudante não consegue não consegue solicitar licença. Então, se você estiver fazendo mestrado em entomologia, você não pode ir lá solicitar online uma licença no CISBio, porque você não é pesquisador de uma instituição. Você não é funcionário nem pesquisador de uma instituição superior. E num curso de entomologia, não acho nas ciências biológicas que cada aluno tem que fazer insetário, mas num curso de entomologia é importante, sim, que os alunos aprendam a fazer coleções entomológicas. Cada aluno aprenda, até para poder aprender a identificar os espécimes, aprender a localização deles, e, claro, tomando consciência dos que são, como eu posso dizer, que são ameaçados de extinção. Só que a maioria dos insetos, né, se não são ameaçados de extinção, acho que existem até estudos, se eu não me engano, artigos científicos que provam que a coleta por estudantes ali da área não afeta nem um pouco a fauna deles, né? Para dizer, nossa, mas aí os alunos vão coletar e vão diminuir a fauna. Não, porque eles têm uma reprodução muito abrangente, em muita quantidade, né? E ali, como o próprio aluno falou, né? Lógico que a lei não está errada, é preciso, sim, preservar a flora e a fauna, e assim, a lei é sim necessária, eu não acho que ela tem que, pronto, acabar com a lei, porque todo mundo tem que coletar. Só que realmente falta bom senso, né? Não ser para comércio, para tráfico. Enfim, é bastante controverso. Então, por via das dúvidas, gente, vamos ler o manual do usuário do CISBio, qualquer tipo de coleta necessária, conversar com o orientador. Então, ali, o manual do CISBio está lá no site do ICMBio, está ali o link para vocês verem. Vai ter algumas características, ó, autorização para atividades com finalidade científica, autorização para atividades com finalidade didática no âmbito do ensino superior. Então, não pode pedir autorização ao professor de ensino fundamental médio, que seja de uma escola, não pode solicitar licença para coleta. Sempre tem que estar atrelado a um pesquisador de nível superior. Então, inclusive, esse professor pode solicitar uma licença, por exemplo, para a aula de entomologia dele, mas eu não sei exatamente como funciona para os alunos que vão coletar. Porque é o seguinte, quando você faz uma licença, você coloca lá quem são os pesquisadores associados, ou as pessoas associadas, não necessariamente pesquisadores, podem ser outras pessoas, tipo os ajudantes ali. E aí, aqueles ajudantes podem ser podem utilizar dessa licença. Mas, isso é uma coisa que eu não tenho certeza, tem que olhar lá certinho, cada detalhe. Eu acho que esse estudante sozinho, mesmo com essa licença, não poderia estar coletando sozinho, sem a presença do professor, que é o nome original da licença. Eu não sei exatamente, Thomas talvez vai saber dizer isso. Então, talvez o que seria a solução é o professor lá daquela disciplina sempre solicitar uma licença para aquela disciplina e aí colocar o nome de todos os alunos. É algo que é bastante burocrático, né? Talvez por ele ser
um pesquisador de muito tempo na área poderia ter o direito, né, de coletar, assim, sem ter que toda vez solicitar uma licença, mas é algo a ser discutido muito, tem seus benefícios da lei, mas também tem as suas falhas, é algo que a gente tem que continuar discutindo. E, não é só coleta, tá? Transporte de materiais também. Então, aquilo que o Neto tinha falado, não peguem materiais mortos na beira da estrada, tudo tem uma legislação por trás. E outra coisa que é bastante controversa, manutenção temporária de invertebrados silvestres em cativeiro. Até 24 meses. Então, assim, eu posso comprar até peixes e ter no aquário. E tem uma legislação lá do pessoal que vende os peixes mesmo sendo nativos. Eu posso criar um minhocário com minhocas que eu comprei de determinado lugar. Mas eu não posso pegar em campo uma minhoca para deixar lá no laboratório. A minhoca não posso pegar em campo qualquer material e deixar lá no laboratório para um estudo se eu não tiver licença. Então, tudo tem que ser descrito nessa licença que eu vou manter o material lá. Então, gente, uma coisa que muitos alunos fazem, eu vou criar uma aranha. Não pode. Vocês têm que solicitar licença para isso. E não é permitido aqui no Brasil esse tipo de manutenção de animal. Eu quero criar um besouro. Não é assim que funciona. Nesse caso, eu até nem gosto, sabe, de qualquer um poder pegar um animal na natureza e criar, mesmo que seja invertebrado, né? Ele tem todas as suas características também necessárias de se manter na natureza. Mas na parte de pesquisa é um pouco contraditório mesmo, a gente, para qualquer estudo temporário, tem que solicitar licença, então fica bastante burocrático. Pensa o trabalho de um professor que tem que montar aulas para disciplinas, tem todo um trabalho burocrático para fazer, e além disso, cada pesquisa com cada aluno que ele for fazer, ele tem que fazer uma licença para o trabalho, a não ser que seja, geralmente o que eles fazem, tem um projeto, vamos dizer assim, guarda-chuva, em que ele põe, sei lá, vamos supor, besouros de Mato Grosso do Sul. E aí ele vai ter um aluno que trabalha com a biologia de determinada espécie, outro que trabalha com a taxonomia de determinada espécie, aí ele coloca todos esses dentro dessa licença. Mas é assim que funciona atualmente, a gente tem que seguir para evitar qualquer problema. E, inclusive, é um grande problema que tem ocorrido, transporte de material para pesquisa mesmo. A pessoa tem a licença de coleta de determinado material, ela coletou aquele material, mas ela não tem a licença de transportar aquele material de uma instituição para outra. Então, tem caso de gente que, por exemplo, coletou aqui, está estudando aqui e precisa viajar para São Paulo com um pesquisador lá. Aí ela leva, aí se ela é autuada no aeroporto, ela é multada, tem o material tirado, e é isso. Então, assim, tem que prestar muita atenção nisso, para evitar dor de cabeça. É aqui que eu falei de pesquisador autônomo ou aposentado. Pode ser concedida a autorização, desde que indicado pela instituição científica pública ou privada. Então, eu acho que algum responsável pela instituição faz uma indicação daquele pesquisador. Então, eu acho que atualmente o caso do professor que eu falei aqui, que trabalhava com libélulas, provavelmente teria uma indicação, apesar dele nem ser biólogo, deve ter algum tipo de indicação que pode se fazer para que ele tenha essa licença, mas eu não sei na prática como funciona, não, nunca tinha ouvido falar disso. Aí aqui, como eu falei, né, que tem uma autorização para atividades didáticas no âmbito do ensino superior, e aí aqui tem todas as especificações, inclusive demarcação de material. E é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Depois, se vocês quiserem, eu posso passar no WhatsApp alguns links de páginas legais de invertebrados para vocês seguirem. É isso. Deixa eu ver aqui. O que o pessoal falou? Campos do Pantanal presente. Oi, Evandro.
O Rulin está fazendo Vertebrados 2, então só agora que você está vendo a parte de artrópodes, né? A Latiane também. Meu microfone estava oscilando, mas eu não vi. Evandro falou, a lei possui brechas. Tá bom, Rulin. Tchau, obrigada, viu? Evandro, pode explicar, a lei possui brechas, você queria explicar sobre? Oi, boa tarde. Boa tarde. Esse brechas não foi no caso de você fazer coisas legais. O brechas foi na questão de que falta informações sobre cada situação. Então, ele foi elaborado por pessoas que não são da área, não há debate sobre um debate da comunidade científica, dos profissionais que são da área para argumentar sobre aquilo, daí são criados por pessoas sem conhecimento nenhum, e daí formam brechas de situações que não ficam englobadas dentro da lei, Sim. que não ficam bem explicadas, e acaba sabendo como agir, e acaba prejudicando quem, na verdade, estaria colaborando com a conservação das espécies. E no caso de pessoas que estariam fazendo de forma errada, são garantidos pela lei. Como no caso que você mesmo citou. Você tem lá uma área enorme de agricultura, onde se coloca inseticida, mata bilhões de seres lá, sem um levantamento, sem um estudo, sem nada. Daí um acadêmico ou um professor que faz a coleta de um animal para estudo, para trabalho de educação ambiental, vai desenvolver uma pesquisa de conservação, acaba não podendo e sendo barrado pela legislação e tendo um ônus por causa da multa. Então, é muito hipócrita e muito contraditória a lei. É bem complicado. No Congresso de Zoologia que teve lá em Cuiabá, teve uma reunião do pessoal de coleções zoológicas. Oi, Judite. Tchau. Até semana que vem. Bom fim de semana. Então, lá nesse encontro que teve uma discussão sobre isso. O pessoal queria propor um projeto de mudar a lei. Só que o que aconteceu? Eles quiseram passar as coisas muito rápido, então as pessoas que estavam propondo melhorar essa lei fizeram muito rápido e algumas coisas até deixaram prejudicadas, porque muitas questões da lei também foram importantes para a preservação, e dependendo do que é escrito, pode abrir margem, afrouxar mais ainda as leis para atividades maléficas. Então teria que ser um estudo grande dentro da comunidade científica, não de um dia de reunião num congresso, né? E, se eu não me engano, eu estava lendo sobre, parece que foi mandado atualmente para o Ministério do Meio Ambiente, para que seja revisada a questão da lei da biodiversidade, essa última que teve. Só que o Ministério do Meio Ambiente nem respondeu. Então, assim, apesar de serem pessoas com afrouxamento na questão da conservação, o que não é legal, a gente esperava que talvez, por conta disso, por serem mais afrouxados na questão da conservação, talvez eles não fossem se importar de mexer nessa lei. Só que como é do interesse dos pesquisadores, eles nem olharam. Então, também continuou parada a discussão sobre essa lei. Tanto que, nossa, estava tendo uma discussão bem grande. Eu nem sei como que está agora, talvez o Thomas possa falar, em relação ao CISGEM, que você tinha que cadastrar, além do CISBio, cadastrar cada material que você coletou, biológico, cada foto, qualquer coisa tinha que cadastrar lá no CISGEM, que era o acesso ao patrimônio genético do Brasil. Então, assim, é bem complicado. E, na verdade, se tudo isso tivesse sendo benéfico
para conservação, que a gente fala, nosso material está bastante conservado, né, nossas espécies estão bastante conservadas, está funcionando, a gente até aceitaria o ônus de ter que fazer tanta licença para coletar. Mas o problema é, diversos locais estão sendo devastados, usinas hidrelétricas estão devastando áreas, animais estão entrando em extinção por causa dessas usinas, e os pesquisadores não estão conseguindo nem pesquisar ainda esse material, por conta do tanto de licença que tem que solicitar. Então, é aquilo que você falou, é hipócrita. Mas é isso. A Dali perguntou sobre a questão das lâminas. Dali varia muito de acordo com o grupo. Então, tem eu mesma, eu não trabalho com lâmina, eu não sei fazer. Então, as lâminas que chegam, já chegam prontas para a gente, para coleção científica de nemátodo. Tem um líquido que eles usam, que é o bálsamo do Canadá. O bálsamo do Canadá, eles preparam essas lâminas, né, colocam lá, então tem todo um processo de fixação. Aí, por exemplo, tem um grupo chamado Gastotrica, que eu tentei fazer algumas lâminas didáticas, que aí tinha que usar uma preparação de glicerina, e formol e álcool, então tudo isso tem que fazer adequação de acordo com o tipo de material, de acordo com os pesquisadores mesmo. Aí, algumas lâminas são feitas, por exemplo, para insetos, para depositar as asas. Muitas vezes precisa destacar as asas para poder olhar bem, né? Então, no caso de alguns gafanhotos, eles montam o inseto e destacam as asas e põem duas lâminas sem nada mesmo, só gruda com durex duas lâminas normais, né? E aí ali dentro a asa. Então, varia muito. O Thomas falou ali que a lei da biodiversidade ainda está parada e que os pesquisadores ainda estão optando não enviar científicos para fora do país. Isso acontece muito, porque existem muitos pesquisadores associados fora do Brasil, né? Inclusive, gente que está fora do Brasil, que é daqui, e está fazendo sanduíche, bolsa sanduíche lá fora, né? Parte do doutorado. E aí não pode receber o material de estudo lá, porque às vezes ele estuda os materiais daqui, isso assim, incluindo invertebrados, tá? Então, vamos supor que um aluno estude determinado grupo de insetos aqui, e ele vai lá para fora para terminar seu trabalho lá, para aprender com outros pesquisadores. Ele não pode levar o material daqui para lá, porque pela lei, né, então, é praticamente proibitivo enviar material do Brasil para lá. Eu entendo muitas questões para evitar a biopirataria, e muito material nosso é depositado nas coleções lá fora e não aqui. Então, tem um processo de repatriação do material que está em outras coleções, mas tudo tinha que ser visto com muito detalhe, né? Não de forma tão generalizada como essa lei foi feita, sem ter uma maior discussão mesmo com os pesquisadores, e cada caso é um caso, né? De patente, a parte biomédica é diferente da parte de ciências biológicas, então é bem complicado mesmo. Mas é isso, vocês têm mais alguma dúvida das questões dos invertebrados? Da parte da lei, eu sugiro que vocês leiam mesmo lá no Civil o manual inteiro. Tem 72 páginas. Não deve ser divertido ler tudo, mas para tirar as dúvidas só assim mesmo. E ainda assim vão surgir dúvidas porque faltam muitos esclarecimentos lá. Sempre que forem coletar, então, vocês vão fazer seu TCC, algo do tipo iniciação científica, solicitem para os professores uma cópia da licença deles, que tenha o nome de vocês, porque daí vocês têm em mãos esse papel, para caso, sei lá, dê algum problema, vocês têm como mostrar. Alguma dúvida mais, gente? Então tá bom. Então eu vou encerrar. A gente vai falando com vocês mais para frente quanto às outras tipos de preparação, né? O Neto vai falar de taxidermia, ele vai falar da parte de gerenciamento da parte epidemiológica da coleção, e o Thomas da parte de gerenciamento de dados. Aí quando eu for passar a parte
dos insetos mesmo, aí eu explico para vocês certinho, de cada ordem, como que é o tombamento, como que é a montagem, aí eu vou explicar melhor para vocês, tá?